Vamos ter mais uma palavra de oração, pedir ao Senhor que nos ajude nesse tempo, que estaremos diante de Sua palavra. Sabemos que contamos unicamente com Sua graça, né, irmãos? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por Tua maravilhosa graça, que nos buscou quando estávamos perdidos, Senhor. Bendito é o Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, que venha nos acudir nesse tempo que estaremos diante de Tua palavra, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para compreender o que o Senhor deseja nos falar. Senhor, sabemos que muitos de nós chegamos a este lugar cansados, Senhor, após uma rotina de trabalho. Que o Senhor possa nos fortalecer neste tempo, acalmar o nosso coração e trazer a nossa mente cativa, Senhor. Fale a nós, Senhor, nós desejamos Te ouvir. Obrigado por Tua palavra, sempre pontual. Assim nós temos podido, Senhor, testemunhar, sempre eficaz. Bendito é o Senhor, bendito é a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, com a graça do Senhor, nós continuaremos mais um pouco dentro desse assunto, que nós intitulamos, então, Não Ameis o Mundo. Nós tiramos essa expressão ali de 1 João capítulo 2, a partir do verso 15, quando o texto diz: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E nós temos procurado entender um pouquinho mais dessa relação do mundo e o seu impacto nas nossas vidas. Nós que sabemos que fomos chamados para algo, né, irmãos? Não fomos apenas perdoados, não fomos apenas justificados, mas nós fomos chamados para algo. O Senhor tem uma expectativa quando nos chamou. E nós sabemos que o mundo, ele é então, nesse aspecto que temos abordado, essa organização que é contrária a Deus e que tem lutado para nos distrair do propósito de Deus. E então nós temos procurado colher algumas lições, já temos feito isso em alguns momentos, né? E estando diante do Senhor, porque se os irmãos se recordarem, eu disse que estaria diante do Senhor para compreender cada passo que Ele deseja nos dar. Eu não tinha algo pré-programado, havia algumas coisas no meu coração que eu gostaria de tratar, mas então, estando diante do Senhor, eu entendi que hoje será o último passo dentro desse assunto também, não ameis o mundo. Eu confesso que eu tinha em meu coração inicialmente percorrer, entrando ali em Números, entrando nos livros da restauração, nos profetas do cativeiro, indo até o Novo Testamento e na culminação do Apocalipse, porque esse assunto do mundo ele é um assunto extenso, é um assunto que percorre toda a Escritura. Porém, o Senhor testificou muito claro em meu coração, e eu quero que os irmãos se atentem a isso, de que é necessário que nós paremos nesse momento aqui, que eu farei um último movimento, porque compreendo que nós fecharemos então um movimento que toca os princípios do mundo. E o Senhor me diz claramente que nós precisamos parar, irmãos, para considerar o que temos recebido, não apenas irmos amontoando um monte de assunto, né? E nesse assunto em especial que o Senhor nos tem falado sobre o mundo, eu entendi que é o último movimento. Não sei se futuramente eu retornarei a essa série, então eu deixo em aberto aí diante do Senhor, né? Não sei se eu retornarei para continuar de onde nós vamos parar, mas compreendo que tocando os princípios do mundo, nós podemos entender todo o desenrolar do mundo ao longo das Escrituras. Então, eu peço aos irmãos que considerem isso. Repito, é algo que o Senhor assim, realmente testificou no meu coração, que eu deveria parar nesse ponto, e então em obediência assim farei. E há um outro encargo já no meu coração, mas não deixe passar esse, irmãos. Eu acho que é muito valioso dentro do que o Senhor nos tem falado num contexto
unindo ao que o irmão Eliezer tem recebido do eterno propósito, acredito que é um complemento, né? São duas facetas aí para nós estarmos considerando, porque se nós estivermos distraídos, se estivermos apegados, se as nossas raízes estiverem muito, muito profundas, né, neste mundo, certamente nós teremos dificuldade em cooperar com o Senhor no seu propósito. Então que o Senhor nos ajude nessas relações. Então eu peço aos irmãos que abram comigo no livro de Êxodo, e nós ficaremos neste livro como um movimento final. Então podem deixar aberto no capítulo 5, mas eu preciso colocar algumas coisas antes. Os irmãos hão de recordar que no último momento o Senhor acabou nos guiando em uma ênfase específica para aquele tempo, né? E nós acabamos não entrando no que de fato eu irei entrar hoje. E nós fizemos um panorama do livro de Êxodo. Isso nós fizemos, depois o Senhor enfatizou algo aqui e nós acabamos permanecendo ali. Mas nós fizemos um panorama do livro de Êxodo. Esse livro que abrange então esse movimento que o Senhor fez com o povo do Egito até a casa de Deus. Então, esse é o nosso chamamento, conforme apresentado aqui em Êxodo. Nós não fomos apenas tirados do mundo, mas nós somos chamados para sermos edificados uma casa para Deus. É um livro que começa no capítulo 1 com um povo escravizado no Egito, mas ele termina com uma casa cheia de glória. E graças a Deus por isso, irmãos. O nosso chamamento ele não tem apenas um aspecto negativo, mas um aspecto positivo. E essa é a nossa história. Todos nós éramos escravos no Egito, que é a figura do mundo. Todos nós estávamos alheios aos propósitos de Deus. Mas o Senhor viu a aflição do povo e desceu e nos tirou com mão forte. E nos chamou para algo tão elevado. Então eu quero enfatizar novamente. Não resuma o seu chamamento como algo menor do que isso. Nós somos chamados para sermos casa para Deus. Nós já somos, como diz Pedro, nós iremos esse texto mais tarde, nós já somos pedras que vivem, mas nós precisamos ser edificados uma casa para Deus. É um livro que começa de uma maneira tão negativa, mas ele termina com uma casa cheia de glória. Esse é o nosso chamamento. Deus deseja encher sua casa com glória. Ele deseja que essa casa possa contê-lo e expressá-lo. Esse é o desejo de Deus, esse é o nosso chamamento. Mas, irmãos, a edificação da casa de Deus, ela requer a nossa resposta. Você entende que essa edificação, irmãos, acontece, se você ler, por exemplo, a carta aos Hebreus, ela acontece contando com a nossa responsabilidade. Pedras que vivem não, já somos, mas sermos edificados conta com a nossa resposta. E nós vamos ver alguns pormenores disso, mas não perca este pano de fundo. E então, para nós introduzirmos, lembre-se, quando você aborda o Antigo Testamento, para que você o faça de uma maneira mais rica, você deve abordá-lo com aquilo que nós chamamos de tipologia. Ou seja, nós tomamos o que há no texto literal ali, real, que realmente aconteceu, mas nós vemos algo além disto. Nós procuramos, à luz do Novo Testamento, interpretar aquilo que aparece então nos textos do Antigo Testamento, certo? Um irmão que fez isso com uma excelência maravilhosa foi o irmão Mackintosh, em seu livro Notas do Pentateuco. Você tem 6 volumes aí para interpretar o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Mas então, irmãos, é isso que nós vamos procurar fazer. Além do que vamos ler aqui, nós vamos procurar ler à luz do Novo Testamento, procurando princípios, sempre procurando princípios espirituais. Então, para que você tenha um panorama tipológico aí, para que você interprete o que nós iremos falar nessa noite, eu gostaria que os irmãos vissem o Egito como um tipo do mundo. Esse é o primeiro aspecto aí, o Egito como um tipo do mundo. Então, o Egito, ele não é apenas uma localização lá do povo de Israel que passou por lá e tudo mais, mas ele fala, interpretando à luz do Novo Testamento, como sendo um tipo claro do mundo. Se você vai, por exemplo, para a Babilônia, ela é um aspecto
específico do mundo. Babilônia representa o mundo religioso. Agora o Egito não. O Egito, ele representa o mundo em seu aspecto total. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto de tipologia que nós precisamos colocar para que entendamos o texto é vermos Faraó, então, como um tipo de Satanás, como um tipo do nosso inimigo. Então, o Egito como um tipo do mundo, Faraó como um tipo de Satanás, ou do nosso inimigo, e por fim, Moisés. Colocando esses três aspectos, eu creio que nós vamos entender melhor. Moisés, então, como um tipo do nosso Senhor Jesus, como aquele que é o nosso libertador. Mesmo sendo um tipo, vamos dizer assim, parcial, né, irmãos? Porque nós sabemos que Moisés, ele representa também a lei, e em um determinado momento, o Senhor retira Moisés de cena, então, porque a lei não pode nos introduzir no descanso, e levanta, então, Josué, que é um tipo mais claro ainda nesse sentido. Mas, dentro do que nós vamos abordar, Moisés pode ser colocado como um tipo do Senhor Jesus, como nosso libertador. Então, tendo colocado esses tipos, essas figuras que apontam para algo, isso significa tipo, né? Nós vemos o literal apontando para algo espiritual. Então nós vamos ver nessa noite, esse será o nosso encargo, as 5 estratégias do inimigo para nos manter no mundo. Talvez você já tenha tocado nesses pontos em outro momento, mas irmãos, nós vamos abordar um pouquinho diferente. O Senhor há de nos dar luz também para este tempo, e vamos recolher algo pontual para nós. As 5 estratégias do inimigo para nos manter no mundo. Então, a primeira estratégia, nós vamos ler primeiro o texto do capítulo 5, verso 1 em diante. Êxodo, todos os textos aqui em Êxodo, tá, irmãos? Êxodo, capítulo 5, verso 1. Vamos ler até o capítulo 6, verso 1, para que você já organize aí. Capítulo 5, 1 a 6, 1. E aproveitando, eu gostaria que os irmãos percebessem, confirmando que o irmão Eliezer trouxe a nós há não muito tempo, quando ele abordou Romanos 9 a 11, os irmãos já vão poder perceber como Deus endurece. Então, não é o nosso encargo, mas dentro do que nós vamos ler, os irmãos vão ver. Deus endureceu o coração de Faraó? Sim, isso é verdade. Mas como ele endureceu? Por conta de uma não resposta de Faraó à sua intervenção. Então, os irmãos vão ver isso. Isso vai esclarecer quando os irmãos for lá a Romanos 9 a 11, irmãos. Vai ampliar a visão dos irmãos. Vamos ler aqui então. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Qual é essa festa, irmãos? Está descrita lá em Êxodo 12, a Páscoa, que aponta para Cristo. 1 Coríntios capítulo 5. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Essa é a festa aqui descrita. Verso 2. Respondeu Faraó: quem é o Senhor? Veja a resposta de Faraó, irmãos. É aqui que inicia a história, a relação de Faraó com o Senhor e do Senhor com Faraó. Quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Está vendo? Deixa ir, porque senão haverá uma disciplina, uma retribuição por não nos deixar ir. Então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas, ou aos vossos fardos. É uma boa palavra para você substituir aí para tarefas. Fardos também tem o mesmo sentido. Verso 4 aí, tarefas, fardos. Verso 5: disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo,
para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos, e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agora, esse verso 9 é a chave, irmãos. Então, dentro dessa seção que eu coloquei, o verso 9 é a chave dentro desse primeiro ponto. Essa é a primeira estratégia de Satanás. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas, ou a palavras mentirosas. Nós vamos voltar aqui, vamos continuar o texto. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei palha, ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a ajuntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: por que não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Então, gostaria que os irmãos percebessem, quando as tarefas aumentam, quando os fardos aumentam, como o povo reage. Presta atenção, irmãos. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim os teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos. Por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então, os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois, desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Agora preste atenção, irmãos. Disse o Senhor a Moisés: agora, verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Irmãos, por conta da atitude de Faraó em não deixar o povo ir, nós temos os capítulos de 7 a 11. Preste atenção nisso, porque muitos têm interpretado o caráter do Senhor inadequadamente. O Senhor endureceu o coração de Faraó. Mas por quê? Porque Faraó não respondeu à intervenção do Senhor, ou respondeu negativamente. Então, como consequência, nós temos 10 juízos de Deus, que aparecem aí no capítulo 7 a 11. Mas esse não é o nosso foco. Quero voltar aqui para o versículo 9, onde nós temos a primeira estratégia de Satanás, então. O que diz aí? Agrave-se o serviço sobre esses homens. Qual o propósito? Para que neles se apliquem e não deem ouvidos. Só até aí. Então nós vamos colocar a primeira estratégia do inimigo como sendo o aumento do serviço para não ouvirmos o Senhor. O aumento do serviço para não ouvirmos o Senhor. Irmãos, o aumento do serviço para não ouvirmos ao Senhor. Irmãos, esse serviço, ou melhor, essas tarefas, esses fardos,
porque o serviço tem seu aspecto positivo, quando ele procede de um ouvir ao Senhor e então respondermos a Ele com diligência, né? Sermos bons mordomos. Mas não é esse tipo de serviço, nós estamos abordando no aspecto negativo, os fardos, as tarefas. Elas podem ser aplicadas tanto no aspecto espiritual, vamos fazer só essa divisão só para nós entendermos, tanto no aspecto espiritual, ou seja, quando nós nos envolvemos com muitas coisas, mas perdemos a Deus nas coisas, certo? Então nós estamos mais preocupados com a quantidade de tarefa que fazemos, com propriamente a satisfação, ao invés de estarmos preocupados em primeiro lugar com a satisfação do coração do Senhor. Então nós perdemos o Senhor nas coisas, nas tarefas, nos fardos, nos tornamos cansados, fadigados com muitas coisas e perdemos ao Senhor de vista. Então esse é o aspecto espiritual. Mas vamos fazer uma separação aqui apenas para entender. Isso também se aplica às tarefas nossas diárias, que muitas vezes nós não abordamos. Nós entramos num curso de muitas coisas, muitas tarefas, que nós estamos cansados ao ponto de não ouvirmos o Senhor. E até mesmo nessas tarefas diárias que todos nós participamos e precisamos ter diligências, quais devemos estar envolvidos e quais não, há algumas coisas que nós vamos precisar abrir mão para que possamos ouvir ao Senhor. Outras nós temos que participar, o Senhor nos dá a possibilidade de participarmos para nelas honrarmos ao Senhor, mas nessas tarefas nós precisamos aprender a desenvolver o nosso ouvir ao Senhor, mesmo estando nessas tarefas. Então vocês entenderam, irmãos, por um lado, os fardos, as tarefas espirituais, vamos assim dizer, do muito fazer e perdermos o Senhor de vista. Por outro lado, estou dizendo que não é importante fazer, tá, irmãos? Não dê tudo porque eu estou dizendo. Estou falando aquilo que é excessivamente, simplesmente o fazer, ao ponto que nós perdemos o ouvir. E se nós perdemos o ouvir, nós perdemos tudo. Se nós perdemos o ouvir, nós perdemos tudo. A consagração começa no ouvir. Então é isso que eu estou enfatizando. Por outro lado, nós também nos envolvemos com muita coisa no dia a dia. E, irmãos, se tem tempos desafiadores para essa questão, é o tempo que nós estamos vivendo. Cada vez mais o mundo nos pedirá mais. O mundo vai querer nos sugar por completo. E nós vamos entrando pouco a pouco, é isso que eu queria enfatizar. Pouco a pouco nós vamos dando passos. Entramos em uma coisa sutilmente, outra coisa sutilmente, outra coisa sutilmente. Quando nós vemos, nós estamos sobrecarregados, a tal ponto que não ouvimos ao Senhor. E se não ouvimos ao Senhor, qual é a consequência, irmãos? A consequência é: Deus não tem uma casa para si, Deus não tem um sacerdócio, Deus não tem sacrifícios. Você entendeu, irmão, a ordem aqui? Qual é a primeira estratégia de Satanás? De nos distrair com muitas coisas. Nós vamos perder o ouvir. E se nós perdemos o ouvir, nós não temos a casa com glória. Sem ouvir ao Senhor, nós não temos casa com glória. Há quantos anos temos enfatizado a importância do ouvir? Há quantos anos, irmãos? Isso nunca será substituído, porque não há como negociar o ouvir. Não há nada que possa substituir uma vida que ouve ao Senhor. Não há nada. E eu queria ir para o Novo Testamento para que os irmãos vejam essa ordem. Tome como nota: ouvir, casa, sacerdócio e sacrifício. Essas 4 palavras: ouvir, casa, sacerdócio e sacrifício. Então eu gostaria de ir, deixa aí o texto de Êxodo aberto. Nós vamos a 1 Pedro, capítulo 2, texto que já citei essa noite também. 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler desde o verso 1. Vamos fazer uma leitura atenta, irmãos. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Então veja que o primeiro passo aqui descrito no capítulo 2 é um despojar.
Lembra da limpeza do ouvido que nós abordamos em Tiago? Isso é o despojamento, isso é a limpeza, o retirar a cera do ouvido. Lembra da figura? Segundo passo, desejai. Primeiro, despojando. Segundo, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes, veja, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então você tem as 3 palavras aí que eu ressaltei: casa espiritual, sacerdócio santo e sacrifícios espirituais. Você está vendo a ordem? Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes, veja aí os sacrifícios espirituais, proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes, está vendo a escravidão aí? Não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você está vendo, irmãos? Por que eu estou lendo esses textos tão longos, irmãos? Por quê? Porque há uma ordem aqui a ser respeitada, e Satanás vai sempre procurar quebrar essa ordem. Qual é a ordem, irmãos? Ouvir, casa, sacerdócio, sacrifícios. Essa é a ordem. E aonde Satanás ele vai atacar? Porque se ele ataca aí, ele quebra todo o desenvolvimento do processo no ouvir. E como ele faz isso? Nos enchendo de tarefas, a tal ponto que nós não escutamos mais a voz do Senhor. Irmãos, aqui todos nós, eu creio, todos nós precisamos revisitar as nossas vidas. Como anda essa questão do ouvir em nossa vida pessoal com o Senhor? E como anda o nosso ouvir ao falar corporativo que o Senhor nos tem dado todas as vezes que nós nos reunimos aqui? Se não há ouvir, não há casa cheia de glória. Não perca esse cenário, irmãos. Se não há ouvir, não há casa cheia de glória. E eu gostaria de ler apenas mais um texto dentro desse ponto, da casa ainda. Na verdade, nós temos mais um pouquinho de texto aqui. Vamos a Hebreus, porque eu preciso tocar mais um ponto. Hebreus capítulo 3, apenas os versículos 5 e 6. Eu queria que os irmãos percebessem uma condicional que é aqui, versos 5 e 6. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Ou seja, tudo aquilo que você vê no tabernáculo, toda aquela estrutura, com cada detalhe, tudo aquilo é para apontar para algo superior, coisas que haviam de ser anunciadas. Mas olha verso 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Mas o que diz agora? Se. Você está vendo esse condicional, irmão? Talvez você já leu esse versículo no automático. Você já colocou que você é casa de Deus. Mas há uma condição aqui, para sermos casa de Deus.
Somos pedras que vivem, mas para sermos casa, há uma condicional aqui. Não leia rápido a sua Bíblia, irmão. Não transforme o que é condicional em incondicional, isso é um erro. E nem em incondicional o que é incondicional, e nem incondicional o que é incondicional. Esses dois aspectos, não transforme, porque aí nós encontramos erros, irmãos, e tem impacto na nossa vida. E como que nós somos casa? Se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. E logo abaixo, sabe o que diz? Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Você está vendo, irmãos, que para sermos casa, nós precisamos o quê? Guardarmos firmes até o fim. Como que nós guardamos firmes até o fim? Se hoje nós ouvirmos a sua voz. Esse contexto está todo ligado, irmão. Então, sem ouvirmos o falar do Espírito, que hoje nos fala, não há casa e não há glória. Casa sempre está relacionada à glória. E se nós estamos falando que o chamamento de Deus é do Egito, do mundo, até a casa de Deus, então nós estamos falando que esse processo para sermos casa, há uma responsabilidade nossa. E Satanás sabe muito bem disso, irmãos. Sabe o que ele fez? É isso que nós vamos ver agora, utilizando um exemplo. Vamos a Esdras, capítulo 4, período da restauração, quando o povo estava reedificando o templo. Seria bom que você lesse todo o contexto depois, mas eu só vou ler o que é necessário para nós nesse tempo. Esdras capítulo 4, versos 1 e 2, primeiro, diz assim, é Esdras. É Esdras mesmo, eu não estou em Neemias. Esdras capítulo 4, diz assim, o que diz aí o título? Os inimigos fazem parar a construção do templo. Como que faz, irmão, parar a construção do templo? Verso 1, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, está vendo a casa aí? Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família e lhes disseram, deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus. Só até aí, irmãos. Preste atenção aqui num primeiro aspecto. Irmãos, se nós formos um povo que rodeia apenas na periferia ali, nos aspectos iniciais da nossa fé, fomos perdoados, fomos justificados, tudo que é para nós, só para nós, isso não incomoda tanto o adversário. Quando que os inimigos se levantam? Quando a casa está em jogo. Você está entendendo o que eu quero dizer, irmão? Quando o povo de Deus assume uma posição de responsabilidade na edificação da casa de Deus, é aí que está o incômodo do adversário. Pode ficar nos demais assuntos ali, se delicie, irmão, está tudo bem, porque Deus não tem casa, Deus não tem glória para ser expressada, não há testemunho. Agora, quando o povo decide edificar a casa, oposição. Irmão, irmã, sempre que você se posicionar ao lado do Senhor, desejoso e desejosa por edificar a casa, o inimigo vai se levantar. E nós não percebemos. Ele faz um estrago nas nossas vidas e nós não percebemos. Nós não temos discernimento para entender quando nós fazemos um movimento. Irmãos, se você olhar a sua história passada e você puxar na sua memória aí alguns momentos onde algumas coisas aconteceram, você vai ver que essas coisas vieram logo após um movimento que você fez a favor do Senhor, ao lado do Senhor em cooperação. Então algumas coisas vão começar a acontecer. Você está entendendo o que eu quero dizer? Porque, irmãos, o Senhor tem nos chamado há tempos aqui à responsabilidade, a ter comprometimento na edificação da casa de Deus. E tudo que Satanás quer é ver um povo paralisado, um povo desanimado, um povo indiferente, um povo que não quer edificar. É aí que está o ponto de Satanás.
Entende? Olha o verso 24 desse mesmo capítulo. O que acontece após a investida do inimigo? Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até ao 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Irmão, se você estudar as datas, você vai ver que esta obra ficou paralisada por 15 anos. Durante 15 anos, o povo tinha iniciado um movimento de reconstrução do templo. 15 anos, essa reconstrução ficou paralisada. Você acha que nós também não corremos o perigo, irmãos? Nós também corremos esse perigo. E veja, irmãos, nós estamos falando de uma situação onde as coisas podem continuar acontecendo. De virmos aqui no culto, irmos para nossas casas, tudo bem, mas a edificação da casa pode não estar acontecendo. Está entendendo, irmão? 15 anos. Você imagina uma assembleia paralisada por 15 anos? Que triste, irmãos. Que triste se nós ficarmos aqui por 15 anos e Deus não está obtendo uma casa para si. O que nós estamos fazendo aqui? O Senhor nos chama hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mas graças a Deus, o que acontece, irmãos? Deus levanta 2 profetas. Veja o capítulo 5, as exortações de Ageu e Zacarias. Diz assim: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Graças a Deus, irmãos, o que acontece quando o povo de Deus cai em um estado de sonolência, de paralisação? Deus levanta profetas. Os profetas são medidas de emergência da parte de Deus, para reanimar o povo, para sacudir o povo. Você não vê os profetas sendo levantados em tempos de bonança, você vê os profetas sendo levantados em tempos onde o povo está em um estado de apostasia, de indiferença, de paralisação. Então, se você quiser entender melhor isso, aí é a sua tarefa de casa. Você tem 2 livros para meditar e encaixá-los aqui. São os livros de Ageu e Zacarias. São 2 palavras exortativas para reanimar o povo e dizer: a casa de vocês está bonita, vocês estão bem e tal, mas e a minha casa? A minha casa está em ruínas. A casa de vocês está forradinha, vocês estão quentinhos, estão no conforto, mas e a casa de Deus? Sabe, irmãos, para nós isso é muito fácil ficarmos falando, mas é um desafio abrirmos mão de muitas vezes coisas nossas, projetos pessoais, vontades próprias, para colocarmos a satisfação do Senhor acima de qualquer coisa. Isso é um discurso bonito, mas é um desafio para nós. Pagar o preço, irmãos, de colocar a arca nos ombros e ser o primeiro a entrar no Jordão. Aí está o preço a ser pago para a casa ser edificada, irmão. Vamos parar de discursinhos, irmãos. Nós precisamos de fato nos comprometer com o que o Senhor está fazendo aqui, quanto localidade, que eu quero chamar em primeiro lugar. O Senhor tem nos chamado a cada um colocar a mão na massa e realmente responder ao que o Senhor deseja. Quando eu falo colocar a mão na massa, é se envolver cada um naquilo que o Senhor nos tem chamado. É assim que a casa de Deus é edificada, irmão. Vamos parar de ficar simplesmente falando uns dos outros e vamos edificar a casa de Deus. Basta que nós coloquemos os nossos ouvidos à disposição do Senhor e certamente Ele vai guiar cada um na esfera que Ele deseja. Ou você acha que você não tem algo para contribuir? Deus dispôs o corpo como lhe aprouve, irmãos, e deu a cada um função a ser desempenhada. É assim que a casa de Deus é edificada. Possa o Senhor nos chamar, irmãos, e realmente nos fazer parar e considerar isso. Então, a primeira tarefa, a primeira estratégia de Satanás é essa: o aumento do serviço
para não ouvirmos o Senhor. A segunda estratégia, nós vamos ao capítulo 8. Capítulo 8 do livro de Êxodo. Vamos ler a partir do verso 20. Diz assim, estamos no contexto da quarta praga, do quarto juízo, né? Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, e eis que ele sairá às águas. E dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre teus oficiais, e sobre teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, e em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará esse sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Sublinhem essa expressão, nesta terra. Verso 26. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo, aí essa expressão também sublinha, não vades muito longe. Orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença, e orareis ao Senhor. Amanhã esses enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Como nós vamos chamar essa segunda estratégia? As outras nós vamos ser mais rápidos. Essa segunda estratégia nós vamos chamar de servirmos a Deus misturados com o mundo e a maneira do mundo. Servirmos a Deus misturados com o mundo e a maneira do mundo. Essa é a segunda estratégia de Satanás para nos prender ao mundo. Não, pode servir ao Senhor, mas um pezinho aqui, outro pezinho lá. Não vai muito longe, fica aqui, né? Não vai muito longe dessa terra, fica por aqui. Então nós vamos nos misturando com o mundo e achando que podemos servir ao Senhor adequadamente assim. O texto usa a palavra sacrifícios abomináveis. Mas eu queria chamar a atenção, no verso 27, essa expressão que aparece: temos de ir caminho de 3 dias. Essa expressão, irmãos, na tipologia, ela aponta para o caminho da cruz. E é muito importante dentro desse ponto. Por quê? Porque sem a operação da cruz em nós não podemos oferecer sacrifícios a Deus. Sem a cruz atuar em nós, sem a cruz operar em nós e fazer essa separação entre nós e aquilo que é do mundo, nós não podemos oferecer sacrifícios a Deus. Nós não podemos ser casa para Deus.
Nós não podemos ser sacerdócio para Deus. E essa é a estratégia de Satanás. Sabe o que ele faz? Ele sutilmente, ele vai nos colocando ali no mundo e falando assim, você pode servir a Deus e não ser tão radical. Você não precisa se afastar disso aí, você pode continuar nisso daí, nessa esfera aí, está tudo bem. Olha, você vai lá, presta um culto ao Senhor, durante a semana você continua na forma como você queria viver. Você serve a Deus à maneira do mundo. Irmãos, que edificação genuína há nisso? Nós precisamos ser um povo separado, exclusivamente do Senhor, que gira em torno dEle, que vive para Ele, sacerdócio santo. Você está entendendo a sutileza aqui, irmão? Agora eu te pergunto, será que não há aspectos das nossas vidas que nós precisamos rever aos pés do Senhor? Onde Satanás vai com essa vozinha aí sutil, joga os seus dardos aí, né? Para que você está? Olha os demais. Olha para os demais estão aí, Você não precisa ser tão radical. Entende? Olha lá, o fulano está fazendo isso, você também pode. E você vai continuar servindo ao Senhor do mesmo jeito. É assim que ele age, irmão. Né? Nós ficamos esperando coisas escancaradas, mas é nessa sutileza que Satanás age. Então a segunda estratégia de Satanás é essa: fazer com que nós continuemos ali, girando em torno do mundo e servindo a Deus à maneira do mundo. E assim Deus não obtém casa e Deus não obtém glória. Terceira estratégia, capítulo 10. Eu vou colocar o contexto todo, mas nós não vamos ler todo o contexto, tá? Então os irmãos podem colocar como referência capítulo 10, versos de 1 a 20. Deixa eu só localizar. É o verso 11 também, mas tinha um outro versículo aqui, dentro desse contexto que eu queria ressaltar. Mas depois os irmãos podem ler, eu acredito que com o panorama que eu vou dar, os irmãos vão encontrar depois a essência, tá? Mas vamos ler esse verso 11, obrigado, irmão. Verso 11. Vamos ler o verso 10 também. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Agora você está vendo aqui qual é a próxima estratégia, irmãos? Vamos colocar da seguinte forma: nos prender ao mundo por meio das nossas famílias. Vocês vão entender melhor isso, tá? Calma que eu não estou falando que a família é algo ruim não, tá, irmãos? Nos prender ao mundo por meio das nossas famílias. Irmãos, há um aspecto do nosso chamamento que é familiar. Nós, obviamente, não devemos nos misturar com o mundo com o intuito de ganhar as nossas famílias. Isso é um erro. Como que isso se processa? Nós começamos a negociar para que tenhamos então um certo familiar ao nosso lado. Nós começamos a abrir concessões, entende? E nós vamos indo lá no mundo para agradar ele e voltamos para cá com o intuito de atraí-lo. Não, porque se eu fizer isso, ele vai fazer. Irmão, isso é um engano. Estratégia de Satanás. A melhor maneira de nós ajudarmos nossa família é seguindo firmemente a vontade do Senhor. E enquanto nós seguimos a vontade do Senhor, nós oramos por nossa família. Nós nos tornamos exemplos de amor ao Senhor. Entende, irmãos? Essa é a melhor maneira de nós ganharmos nossas famílias, no sentido de, alguma maneira, os nossos familiares serem tocados através de nossas vidas. É se nós seguimos firmes na vontade do Senhor. Não cai nessa estratégia, irmão.
de negociar a vontade do Senhor para atrair qualquer tipo de familiar e parente. Isso é um engano também sutil de Satanás. Nós abrimos pequenas concessões quando nós vemos nós estamos lá ao invés de trazer eles para cá. Que aqueles que estão ao nosso redor possam olhar para nós, irmãos, e ver alguém que verdadeiramente tem seguido a vontade do Senhor, tem sido firme a despeito das oposições. Que sejamos exemplo também em nosso procedimento, que tenhamos um procedimento santo, agradável ao Senhor, harmônico ao que tem recebido, não livres de erros, mas que busca agradar ao Senhor, que vive em separação para o Senhor, que busca responder ao que o Senhor tem falado, às demandas do Senhor, que prega também para os olhos e não apenas para os ouvidos. Entende, irmão? Como já dizia um irmão, não adianta você ter voz de Jacó e mãos de Esaú. Tem que ser congruente, irmãos, não no sentido de que não vamos errar, mas no sentido de estarmos sempre buscando andar na luz que temos recebido. Essa é a melhor maneira de atrairmos nossas famílias para o Senhor. Por outro lado, irmãos, também queria exortar um outro aspecto. Nós já sabemos muito, graças a Deus, por essa questão da afeição natural. O Senhor já nos tem falado muito. Por outro lado, eu quero abordar um outro aspecto. Não desista, irmãos. Não desista. Ore por sua família. Vá aos pés do Senhor por ela. Não estou jogando peso nem responsabilidade, porque isso é pessoal. Mas, irmãos, ore por sua família. Interceda por ela. Faça o que te puder, o que estiver ao teu alcance, o que o Senhor tem te dado às mãos para fazer. Faça, seja responsável. Não seja negligente, não cruze os braços, irmãos. Isso é um outro aspecto também que nós corremos um erro, um perigo, e corremos um grande risco de cairmos. Um extremo, sermos levados por afeição natural. O outro extremo, sermos indiferentes. Que o Senhor nos livre desses dois extremos, irmãos. Amém? Penso que os irmãos conseguiram entender a essência do que quis passar. Quarta estratégia. Mais 10 minutos e nós concluímos. Na verdade, nem vai isso, acredito eu. Capítulo 10, versos 21 a 26. Essa é a quarta estratégia. Eu falei que era 5, né, irmãos? Serão 4, tá? Me perdoe. É porque eu uni duas, porque eu entendi de unir. Eu uni no segundo ponto eu uni duas, que seria servir a Deus misturados com o mundo e a maneira do mundo. Então são dois aspectos no mesmo ponto, tá? Então serão 4 estratégias. Essa é a última. Capítulo 10, versos 21 a 26. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Que expressão maravilhosa, irmãos. Sabe o que isso significa, irmãos, para nós? Nós estamos vivendo esses dias de trevas intensas, a tal ponto que nós não conseguimos nem ver nada aí fora. Mas a promessa do Senhor é que não vai faltar luz na habitação do seu povo, luz nas suas habitações. Nós estamos enfrentando dias desafiadores, irmãos, mas se nós pudermos olhar por olhos da fé, nós vamos ver que há luz sustentando nossos lares, sustentando nossas casas, há luz nas nossas habitações. Não desanimemos, irmãos, porque se de fato as trevas estão se intensificando, é porque já o dia há de raiar e a vinda do Senhor há de acontecer. Amém? Não desanimemos, irmãos, continuemos firmes, nos comprometamos com o Senhor. Verso 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Então veja que agora Faraó deixou ir as crianças, mas fez uma outra proposta, né, de ficar os rebanhos e o gado. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus.
E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará. Veja, irmãos, ressalte essa expressão, nenhuma unha ficará, essa deve ser a nossa posição. Não podemos negociar, não podemos abrir concessões, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Como que nós vamos chamar essa quarta e última estratégia? Nos prender ao mundo por meio dos nossos bens. Se há algo que também nos distrai, para que não tomemos posição na edificação da casa de Deus, é esse assunto dos bens. Irmãos, o Novo Testamento, eu não vou abrir espaço para abordar isso, porque não entendo, esse é o último passo mesmo. Mas o Novo Testamento dá ampla ênfase nesse aspecto da mordomia. Os nossos bens devem ser usados em cooperação com o propósito de Deus. Nós precisamos aprender a ser bons mordomos daquilo que o Senhor nos tem confiado. E essa mordomia também inclui aquilo que nós temos de bens materiais. Irmão, o seu bem não é para você. Não apenas ou não somente para você. O seu bem também tem um propósito maior. E nós somos um povo, de maneira geral, egoísta. Nós ainda não entendemos que os bens são mais um meio do Senhor levar adiante o seu propósito, assim como o trabalho e qualquer outra coisa. Tudo isso deve estar em harmonia com o eterno propósito. Nós precisamos aprender a lidar com o dinheiro. Um assunto difícil, irmão. Nós achamos que isso é uma coisa pequena, né? Não, irmão. Dinheiro é um assunto muito complicado. Talvez a maioria tropece no dinheiro. Tá? Nós temos dificuldade, ou somos liberais demais, né? Abrimos muito a mão, ou nós fechamos demais. Nós usamos os bens indevidamente para qualquer outra coisa que o Senhor não tem falado para nós usarmos, ou melhor, tem falado para nós não usarmos. E nós, quando devemos colocar à disposição os nossos bens para a edificação da igreja, nós não colocamos. Então está aí um outro ponto delicadíssimo. Medite sobre isso, irmão. Veja se o que eu estou falando é mentira. Reveja a tua vida aos pés do Senhor. Vá a Mateus 6 ali, que o Senhor vai tocar nessa questão do dinheiro, você vai ver como é delicadíssimo. É o que concorre no nosso coração com o Senhor. Porque o dinheiro não é apenas um papel, irmão. Não, o dinheiro é um Deus, Mamon. De alguma maneira esse dinheiro que nós tocamos, ele é energizado. E ele tem um poder terrível de nos corromper. E muitas vezes nós abrimos mão do comprometimento com a obra do Senhor por conta dos nossos bens. Nós queremos amontoar cada vez mais e esquecemos que a casa de Deus está em ruínas. Irmãos, com exceção dos remanescentes que o Senhor tem preservado, olhe o cenário da cristandade geral e você vai ver se a casa de Deus não está em ruínas. Olhe para você ver. Ou você acha que essa casa que está posta aí é cheia de glória? Me perdoe, irmãos, mas parece-se mais com Babilônia. E Babilônia não é algo positivo. Que o Senhor nos ajude. Com esse último ponto eu encerro meu encargo nesse assunto de não amar o mundo. E repito, reveja, irmãos, tudo que nós vimos até agora. Tenho certeza que o Senhor há de aprofundar ainda mais esses aspectos nas nossas vidas. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por Tua palavra. Obrigado porque nela nós recebemos de Tua parte tanto o ensino como também a exortação. O Senhor sempre intervém. Assim como o Senhor levantou os profetas para poder falar a um povo que estava paralisado, o Senhor hoje com Tua palavra continua fazendo o mesmo trabalho, procurando nos despertar, procurando mostrar que há um chamamento para nós, que nós não somos chamados para ficar aí vivendo a vida pela vida. Nós temos um compromisso, Senhor, contigo, com o Teu propósito. Nos ajude, Senhor, a alinhar as nossas vidas a isso.
a alinhar tudo, Senhor. Nossas famílias, trabalho, bens, tudo, Senhor. Nós carecemos da Tua ajuda, Senhor. Nos falta tanto discernimento em muitas ocasiões, Senhor. Muitas vezes nós tomamos o controle de nossas vidas em nossas próprias mãos, Senhor. E quão terrível isso é, porque achamos que isso é liberdade, mas isso é escravidão. Nos faça, Senhor, desfrutar da verdadeira liberdade que há em Ti. Nós te agradecemos, Senhor, e continue a falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Até domingo, então, pela manhã, se o Senhor nos der graça.